Hoje no nosso mergulho profundo a gente vai entrar num assunto que, bom, é um verdadeiro tabu em muitas profissões, sabe? Com certeza. Falar de dinheiro, de quanto cobrar, sempre gera um desconforto, né? Nossa, sim. E o material que a gente vai usar hoje como base é muito revelador. É a seção 05 do módulo 1 do curso Prático de Avaliação Imobiliária com Excel e IA. Que é um curso da Sala do Corretor ministrado pelo professor Fernando de Queiroz. Exato. E a missão de hoje é justamente decupar como um perito avaliador imobiliário calcula os honorários dele. Isso. E eles deixam bem claro logo no começo do áudio do curso que na área de perícia, honorário não é só um mero pagamento. Pois é a remuneração por um serviço técnico de altíssima responsabilidade. Mas, antes da gente entrar nos cálculos, eu pensei numa analogia para quem está escutando a gente visualizar bem o risco da coisa. Manda ver. Adoro analogias. Então, sabe quando uma pessoa decide pular de paraquedas pela primeira vez? Sei, a pessoa tá lá apavorada, né? Exatamente. A pessoa está preenchendo a papelada toda e aí chega a hora de escolher o equipamento. Imagina que o instrutor aponta para 2 paraquedas. Tá, e qual a diferença entre eles? Bom, um custo-preço padrão, aquele valor tabelado. O outro está com 80% de desconto. Uma daquelas promoções imperdíveis de queima de estoque. Nossa, eu não pularia com o da promoção de jeito nenhum. Ninguém em sã consciência escolhe o paraquedas em promoção. Porque naquele momento a pessoa não está comprando só, um pedaço de tecido de nylon e umas cordas. Sim, ela tá comprando uma certeza. A certeza de que aquilo vai abrir. Exato. A certeza absoluta de que o equipamento foi revisado com um rigor metódico que vai abrir no exato milissegundo que precisar. Se o valor for baixo demais, o desastre é quase uma garantia. Essa imagem do paraquedas traduz muito bem a realidade dessas áreas onde o erro é imperdoável. E é exatamente a mesma mentalidade de sobrevivência num universo onde um número errado pode literalmente destruir fortunas. É o preço que um profissional cobra nessas horas, funciona como um escudo estrutural, sabe? Ele protege a integridade do trabalho que vai ser entregue. E o que me surpreendeu muito nesse material do professor Fernando foi a forma como eles encaram o ato de cobrar. O texto fala muito que um valor mal calculado prejudica a independência do avaliador. E essa palavra não está ali por acaso. A independência é tudo. Mas espera aí, não é só uma etiqueta de preço. Por que usar uma palavra tão forte, tão pesada quanto independência aqui? Porque um avaliador imobiliário não vende um produto de prateleira. Ele entrega um parecer técnico que muitas vezes é decisivo em disputas de heranças gigantescas, divórcios litigiosos ou fusões de grandes empresas. Nossa, verdade, tem muito dinheiro em jogo. Exatamente. E a independência significa ter a liberdade operacional para buscar a verdade dos fatos sem sofrer pressões externas. Mas na prática, por que um honorário baixo afeta essa tal independência? Porque, pensando na analogia de um mecânico de automóveis, se o mecânico cobra muito barato, ele pode ser forçado a usar peças de baixa qualidade, né? Sim. Ou ele faz o motor correndo para liberar o elevador da oficina e pegar o próximo carro. Mas no caso do perito, ele não gasta com peças, ele usa inteligência artificial, planilhas do Excel. Cortar custos significa o quê para ele? Significa cortar o recurso mais valioso que ele tem, que é o tempo. O tempo de análise. Exato. O curso ensina o uso de Excel e inteligência artificial. E, o uso de modelos estatísticos demanda horas de calibração. Vamos pegar o exemplo da regressão linear no Excel, por exemplo. Que é meio que o coração de muitas avaliações, certo? Isso. A regressão linear não é uma mágica que adivinha valores. É uma ferramenta matemática para isolar o peso exato de diferentes variáveis de um imóvel. Descobrir quanto uma piscina adiciona no valor final de uma casa. Perfeito. Imagina tentar descobrir isso num bairro muito específico. O perito precisa coletar dezenas, às vezes centenas de amostras de mercado. Caramba, não é só olhar 3 anúncios na internet, então. De jeito nenhum. Se ele entrar num site de classificados, pegar 3 anúncios parecidos e tirar uma média aritmética, o laudo não tem validade técnica nenhuma. Fica parecendo um chute educado, né? Exato.
Ele tem que limpar os dados, excluir vendas atípicas, tipo uma casa que foi vendida às pressas por causa de uma dívida, sabe? E rodar o modelo até a estatística provar o valor sem margem de dúvida. E isso consome muito tempo. Dias de trabalho. Então, se ele cobrou um valor irrisório, ele perde esse luxo do tempo. A conta de luz dele vai vencer. Nossa, claro, a pressão financeira bate na porta. E aí ele se vê obrigado a terminar aquele laudo desesperadamente rápido para conseguir pegar um outro cliente. A independência morre aí. Ele fica refém do primeiro dado fácil que encontrar. Sim, e o documento final perde totalmente a imparcialidade. Entendi. Então, o honorário adequado é basicamente o que compra as horas para o profissional fazer a matemática com rigor. Resumiu perfeitamente. Mas o material divide o mercado em dois mundos bem diferentes na hora de aplicar isso. A esfera judicial e a extrajudicial. Vamos começar pelo tribunal. A dinâmica já muda porque o juiz é quem nomeia o perito, né? Sim, na esfera judicial, a lei pelo Código de Processo Civil exige que a proposta de honorário seja justa, nem irrisória e nem exagerada. Eles tentam achar um meio termo. Isso, porque o juiz não tem informação em engenharia ou mercado imobiliário, então ele confia no perito para ser os olhos técnicos dele. E tem um ponto no curso que eu achei curioso. Eles tratam como uma dica de ouro a necessidade de sempre pedir um adiantamento de parte dos honorários. Ah, sim. O adiantamento é crucial. Mas sabe, eu pensei que fosse só uma questão de fluxo de caixa. Tipo, ter dinheiro na mão para pagar a gasolina, até a vistoria, o pedágio, essas coisas. Mas o texto diz que o adiantamento garante a independência. Como assim? Imagina o cenário oposto. O perito não pede adiantamento. Ele viaja, paga hospedagem, combustível e gasta dezenas de horas limpando dados no Excel. Tirando do próprio bolso. Exatamente. Ele está financiando uma investigação para o Estado. Psicologicamente, a neutralidade dele começa a ruir na hora. Ah, entendi. Ele passa a ter pressa para receber logo e cobrir o rombo no cartão de crédito. Isso. Ele vira, na prática, um credor ansioso daquela ação judicial. Ele passa a ter um interesse financeiro direto em acelerar o processo. Nossa, faz todo sentido. O adiantamento é meio que um cordão de isolamento, então. Perfeito. Com as despesas cobertas, o avaliador respira fundo, foca na técnica e blinda a imparcialidade desde o dia zero. Ah, no tribunal a gente tem o adiantamento e o juiz mediando. Mas e na esfera extrajudicial? Quando são clientes particulares? O texto fala que o valor é de livre negociação. É o livre mercado, né? E aí o bicho pega. Parece um ambiente muito mais selvagem para manter essa tal independência. E por isso o curso faz um alerta crítico. Nunca trabalhe sem um contrato formal. Sim. No desespero para não perder o cliente para a concorrência que cobra metade do preço, a tentação de fazer acordos de boca deve ser gigante. Gigantesca. Mas o contrato é a única lei que protege o perito ali. Tem que ter o objeto, o prazo, a forma de pagamento e, muito importante, a metodologia. Porque travar a metodologia no contrato já impede o cliente de exigir mágicas depois, né? Com certeza. O cliente não pode falar, mas você não fez tal análise. Se a metodologia está clara, o perito justifica o valor e protege o escopo do trabalho. E para ajudar a não chutar um valor, o curso cita umas tabelas referenciais, tipo do COFES, do CREA e do CAL. Sim, dos conselhos de corretores, engenheiros e arquitetos. Elas funcionam meio que como um piso moral para a categoria. É bem por aí. Elas combatem a concorrência desleal. Quando o profissional usa a tabela como âncora, o cliente entende que a avaliação é um processo científico tabelado, e não um palpite de quem só mora no bairro. É, o que nos leva à fórmula real para chegar nesse número. Seja com o juiz ou com o cliente particular, o profissional não tira o número da cartola. O material do professor Fernando entrega 4 pilares técnicos para cobrar. Os 4 critérios essenciais. Isso. Vamos destrinchar isso, porque achei fascinante. O primeiro pilar é a complexidade. Sim, a pergunta aqui é, qual é o nível do obstáculo? Avaliar um apartamento padrão num prédio onde 10 unidades iguais foram vendidas recentemente é muito simples. Os dados estão fáceis de achar. Exato. Mas e se a missão for avaliar um galpão industrial que sofreu contaminação de solo e não tem nada parecido na região? Nossa, e é outra história.
Ele vai ter que usar inteligência artificial para garimpar dados em outras cidades, aplicar tratamentos estatísticos pesados. A complexidade dita o peso do trabalho. Tá, complexidade eu entendo. Mas o segundo pilar me deixou muito intrigada, responsabilidade. O roteiro diz para avaliar o real impacto econômico do laudo. Sim, o valor em jogo. Mas, tipo, se o trabalho de coleta de dados for exatamente o mesmo para duas propriedades, por que o impacto econômico altera o preço? Pensa na responsabilidade como uma apólice de seguro que o perito embute no trabalho. Seguro? Como assim? Olha, se o perito avalia uma casa em R$ 200 mil e comete um erro de 5%, dá uma diferença de R$ 10 mil. É um problema, mas contornável, né? Sim, R$ 10 mil dá para resolver. Agora, se a avaliação é de um complexo portuário de R$ 200 milhões, um erro de 5% evapora R$ 10 milhões. Caramba! 10 milhões. A carga de responsabilidade legal e civil que recai nas costas do perito cresce com os zeros do imóvel. Ele assume o risco de atestar aquele valor astronômico. Eu fiquei chocada com isso. É cobrar pela própria assinatura. E o terceiro pilar é o tempo, que imagino não ser só o tempo de ir lá bater foto do imóvel. A vistoria física é só a ponta do iceberg. O tempo invisível é onde mora o custo real. O tempo na frente do computador. Exato. Horas checando matrículas em cartórios, rodando testes no Excel, limpando anomalias nos dados e escrevendo o laudo. Tem que ser um texto tão blindado que resista ao escrutínio de advogados. E falar em escrutínio me leva para o quarto pilar, que para mim foi o ponto mais explosivo do curso. Os riscos. Esse pilar é polêmico, mas essencial. O texto diz explicitamente que a possibilidade de sofrer impugnações tem que entrar na conta. Mas espera aí, parece muito contraintuitivo embutir no preço uma dor de cabeça que ele talvez nem tenha. O cliente está pagando por um fantasma. A questão é que a impugnação não é um fantasma. Em litígios de alto nível, ela é quase uma regra. Sério? Sim, o laudo pericial invariavelmente vai agradar uma parte do processo e destruir os argumentos da outra parte. É, faz sentido. E a parte prejudicada tem o direito de contratar assistentes técnicos para caçar erros no laudo do perito. O único objetivo deles é descredibilizar a avaliação. Uma tentativa de invalidar toda a ciência que ele fez. Exatamente. E a lei obriga o perito a responder a esses questionamentos. Então imagina o cenário. 2 anos depois de entregar o laudo e receber o perito recebe uma intimação. Nossa, 2 anos depois. Sim, com 40 perguntas super complexas dos advogados sobre as variáveis do Excel. Ele tem 15 dias para largar tudo, reabrir arquivos velhos e redigir respostas robustas para se defender. Ah, então se ele não cobrou pelo risco no dia 0, ele vai ter que trabalhar de graça anos depois. Exato. Sacrificando os projetos novos dele para resolver um problema do passado. A matemática é impecável, fica muito claro que esses 4 pilares não são ganância. São para garantir que ele cumpra a norma técnica, que o texto cita muito, a NBR 14653. A NBR 14653 não é só uma recomendaçãozinha, é uma estrutura matemática super rígida. O famoso grau de fundamentação. Isso. O perito não pode só dizer, eu acho que vale X. A norma exige um número mínimo de amostras, tratamento estatístico, limites de precisão. Cobrar um valor digno é o que viabiliza financeiramente entregar esse nível de profundidade. Uma entrega de excelência exige um financiamento de excelência. Isso converge para a frase final do material. Valorize o seu conhecimento e a sua assinatura. Que é uma ótima síntese. E o mais legal é que o curso EAD deles não deixa o aluno na mão. Eles disponibilizam modelos de propostas de honorários para os alunos. Isso é fundamental, porque a proposta é a primeira demonstração técnica do profissional. Para não começar do zero, né? Exato. Uma proposta mal redigida já faz o juiz duvidar da sua capacidade antes mesmo do trabalho começar. Ter esses modelos ajuda muito o aluno a ser profissional na hora de cobrar. Sensacional. Bom, a gente dissecou hoje como o medo de perder a independência dita as regras do jogo, como o adiantamento protege a neutralidade e como as dores de cabeça futuras já vêm precificadas no primeiro aperto de mão. Foi uma verdadeira aula sobre o valor do conhecimento. Com certeza. E já que o tema de hoje girou todo em torno de precificar algo tão intangível quanto o rigor científico,
eu queria deixar uma reflexão final para quem está nos ouvindo pensar depois. Opa, adoro essa parte. Sim, o peso do próprio nome. Então a pergunta é: considerando essa lógica de blindagem contra o desconhecido, quanto do que a gente paga para qualquer especialista experiente, seja um advogado elaborando um contrato, um médico cirurgião ou desenvolvedor de um software, é na verdade uma espécie de seguro muito bem disfarçado de honorários? Nossa, uma baita reflexão. É um seguro que a gente paga voluntariamente para nos proteger dos perigos do amanhã. Fica aí o pensamento. E lembrando da nossa história do paraquedas, na hora de saltar, a última coisa que a gente quer é ter economizado na própria segurança, né? Jamais economize no paraquedas. Exatamente. Muito obrigada pela companhia e até o próximo mergulho profundo.